E transformando vidas. E já que estamos falando de Hortolândia, E transformando vidas. e já que estamos falando de Hortolândia, Vamos com o secretário de Hortolândia, Regis Bueno. Muito bom dia, secretário. Parou naquele trânsito, nessa Campinas Montemor, bem mais complicada. Vamos lá, só o microfone do secretário, agora sim. Aê, Agora muito sim. feliz de estar escutando sua voz, que é a primeira vez que estou te conhecendo, sempre escutei sua voz pelo rádio, muito legal, cara, feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado, Lu, por tudo aí, a gente pegou um trânsito assim, mas conseguimos chegar a tempo, graças a Deus. Campinas Montemor é aquilo, todo dia o motorista que faz esse trajeto tem essa situação para enfrentar. E o pessoal que já está pegando todo dia já fica mais, já coloca na Transamérica, Sim. já vai acompanhando uma notícia, uma musiquinha boa e fica mais na paz, mais tranquilo. Mas quando está marcado para chegar é duro, né? É duro. Secretário, vamos falar sobre essa cultura em Hortolândia. A gente teve aí a inauguração agora há pouco desse escola de circo. Tem tantas coisas acontecendo. Semana passada ou retrasada, se não me engano, teve uma apresentação do próprio Emicida, mas recitando poemas, né? Isso, a parada poética. O pessoal lá lotou, né? Uma segunda-feira, assim, segundo é complicado, Segunda mas estava lotado. A gente usa, a estratégia de fazer na segunda-feira, primeiro para não concorrer com os Sim. grandes eventos do final de semana. Segundo que a contratação do artista ela fica bem mais em conta para a prefeitura, né? E virou tradição. Segunda-feira sempre tem algum evento em Hortolândia. Na primeira segunda, a Parada Poética. Depois nós temos na outra segunda a Batalha de Rima. Depois temos o Todas Elas, que é um projeto voltado para mulheres, né? Onde as mulheres são protagonistas do palco. E no último final de semana nós temos o stand-up na segunda-feira, que são humoristas aqui da região e também humoristas consagrados. Então a gente está conseguindo fazer toda segunda-feira um pouco mais feliz aí do hortolandense. nunca se viu antes a cultura de Hortolândia tão movimentada como hoje, né? A gente sempre percebe esse movimento das cidades da região vindo para a metrópole para consumir a cultura, né? No caso aqui em Campinas. E hoje a gente vê esse movimento contrário, né? O pessoal saindo de Campinas para os grandes shows em Hortolândia e shows gratuitos, né, secretário? Isso, Lu, assim, a gente está muito feliz com esse movimento. Eu acho que a gente preparou muito para isso. A Hortolândia tinha uma fase que brigava por esgoto, por água, por iluminação, e agora chegou a vez da cultura, principalmente depois da pandemia, que todo mundo percebeu que a cultura é um bem essencial, né? As pessoas começaram a perceber o valor da cultura, porque ficou em casa trancado. Se não tivesse um livro, se não tivesse uma música, um filme, a gente ia ficar doente mentalmente aí. Então as pessoas começaram a entender a importância da cultura, surgiram outros formatos de cultura, e Hortolândia, nós temos um prefeito que abraça essa causa da cultura. Então o investimento dobrou, né, no primeiro ano da gestão para cá, porque isso realmente dá resultado, né? E também movimenta a economia. É uma coisa que a gente precisa deixar claro, que R$1 investido em cultura, segundo a FGV, retorna R$1,50 para a população. Então isso ajuda muito, né? Então é também um investimento econômico, gera renda, e também, junto com essa questão, nós temos as formações culturais. A gente também ensina a pessoa a fazer arte, fazer cultura, tocar um instrumento. Temos curso técnico de teatro, de música. Então isso também sai com a profissão de lá. O secretário citou em uma situação extremamente importante. Se anteriormente, e Hortolândia é uma cidade jovem aqui para a nossa região metropolitana de Campinas, tem uma história muito recente. Se anteriormente ela deixa, né, Sumaré em busca da base, do alicerce, que é, né, como o senhor disse, busca do esgoto, busca da água, busca dessa dignidade, hoje ela já consegue buscar esses pontos para fixar esse morador ali dentro, porque hoje ela já consegue ter uma especulação imobiliária muito grande, empreendimentos sendo realizados lá, condomínios. Então o pessoal que trabalha em Hortolândia e está naquelas grandes indústrias, né, estão ficando por Hortolândia. Antes buscavam outras cidades aqui da região. Parada. E aí tem que ter também essa área da cultura, porque se quer fixar uma pessoa, um cidadão na cidade, tem que ter várias prestações de serviço. E a cultura é uma delas, né? Isso, acho que o que você falou vem muito de encontro com o que a gente pensa, né? Primeiro, as pessoas iam para Hortolândia só para dormir. Depois começou a ter uma rede de restaurantes boa. Agora o pessoal come em Hortolândia. Agora o pessoal quer estar empregado em Hortolândia, não mais em Campinas. E agora quer sair em Hortolândia.
né? Então, assim, a gente está proporcionando para o nosso munícipe todas as opções para que ele fique e tenha essa sensação de pertencimento da cidade. Para não ser uma cidade apenas dormitório, mas uma cidade onde ele tenha toda a rotina dele lá. Porque lá nós temos escola boa, restaurantes bons, atividades culturais boas, nossa mobilidade urbana melhorou muito, né? Então, por exemplo, quem trabalha em Hortolândia hoje, dificilmente ia vir para Campinas trabalhar, porque vai pegar um baita de um trânsito, como a gente está falando, e lá a gente consegue fazer toda essa interlocução, toda essa mobilidade urbana. Então, é um momento ímpar na cidade de Hortolândia e a cultura está vindo para colaborar com esse momento aí. Eu achei interessante que o senhor falou, secretário, sobre a cultura como educação, essas oficinas. Mas também tem a escola de música de Hortolândia, né, Sim. secretário, que, se não me engano, não sei se é a única ou uma das únicas com formação para formação técnica profissional, né? Isso, uma das poucas escolas públicas de música que nós temos aqui no nosso estado. É uma escola preparatória para Tatuí, para Unicamp, para graduação e outros mais cursos técnicos na área da música. É um curso preparatório de 4 anos, então, assim, ele tem todo um ciclo dentro da escola de música, né? A escola de música hoje passa por reformas, porque ela cresceu tanto que ela precisou ser ampliada. Então, ela está passando por reformas. Os alunos estão fazendo aula lá no prédio, no Amanda, onde é nosso teatro, né? E a tendência, o ano que vem, a gente inaugura essa escola esse ano ainda, né? Essa reforma, porque a gente quer dobrar o número de alunos, porque não estamos vencendo aí o número de inscrições. Isso é importante. Semana passada conversei com o pessoal dos patrulheiros aqui de Campinas. Também é um projeto deles pensando nessa área da música. E a gente fala da exploração, entre aspas, exploração, gente, dessa área cultural como é a música. Em um país continental como o Brasil, quantos talentos brutos são desperdiçados porque a gente não dá exatamente essa formação. A gente não vai lá lapidar essa criança que tem todo esse dom, todo esse talento para tocar um violão, para tocar um violino, para ir para um trompete, para ser um regente, para ser um maestro lá no futuro. Mas não teve lá aquela base, porque nem a oportunidade tinha para ela, né? Perfeito, para ela é um curso caro, né? Principalmente esses instrumentos que você citou. A gente acompanha um pouco o trabalho do patrulheiro aqui de Campinas, que o Douglas é o nosso, ele é músico nosso em Hortolândia também, é maestro aqui. Então, assim, a gente tem bastante intercâmbio com a cidade de Campinas. E justamente relatado isso, precisa da oportunidade, né? Lá nós temos o instrumento que nós damos para o aluno para fazer o curso, né? Por que uma criança pobre não pode tocar uma música clássica, né? Então a gente sempre pensa nisso. A oportunidade tem que ser igual para todos, a gente tenta igualar essas oportunidades, porque a música é uma profissão também, né? Então, assim, ele pode ter a renda dele através da música, existe toda uma cadeia produtiva em torno da música. Então, assim, a gente investe muito nesta formação, porque não adianta só trazer artista grande para a cidade, porque ele vai embora, e quem vai ficar? Então, a gente precisa investir para que esses sejam os futuros artistas nacionais saindo de Hortolândia. É importante também investir e incentivar, né, o artista local, né? Fazer com que a cidade incentive o artista local também. Isso, nós criamos lá o PVAL, que a gente chama de Plano de Valorização do Artista Local. Lá, depois de credenciado, ele consegue ter ajuda para apresentações fora da cidade, ele consegue ter ajuda de cachê para poder custear as apresentações dele. Ele tem toda uma assessoria para ele poder escrever projetos e pleitear editais. Então, a gente criou esse plano de valorização do artista, criamos a lei de patrocínio, tudo para ajudar, porque a gente entende que o poder público é o principal indutor das políticas públicas aí, mas o setor privado ele ajuda muito, né? Tem muitas leis hoje, por exemplo, a Rouanet, o PROAC, que são incentivos que as empresas conseguem as suas isenções fiscais. Então, a gente ensina a escrever esse projeto, indica empresas para ele poder captar esse recurso. Então, esse plano foi feito exatamente para isso, para o artista local se sentir acolhido, porque uma das características do artista é que assim, ele tem 2 trabalhos, o trabalho como artista e o trabalho no dia a dia. No dia a dia ele não tem condição de correr, né, para dela, atrás de documentação, escrever projeto, ele acaba tendo só o final de semana, e no final de semana ele está tocando. Então a gente tenta facilitar a vida dele ali, porque ele acaba tendo 2 trabalhos, o artístico e o trabalho que de fato dá a renda maior para sustentar a casa dele. Vou te fazer uma pergunta, e é difícil a gente elencar mas qual que é o principal desafio nessa área de cultura, como um gestor público? Nós temos o sonho de que a cultura seja, pelo menos, responsável por 2% do PIB da cidade. Porque a partir daí a cultura começa a andar sozinha, né? Quando a pessoa fala assim, prefeito,
aqueles grandes shows não tem mais. Era muito bom para mim porque a pessoa comprava na minha loja, ou ela usava o meu hotel, ou ela ia no restaurante. Então, acho que quando a cultura virar esse centro econômico de arrecadação do município, eu acho que a gente conseguiu caminhar muitos passos à frente. Agora, a qualificação dos profissionais da cultura ela é urgente. Não são todos que sabem escrever projetos, não são todos os gestores públicos que estão acostumados. Hoje a cultura está muito dinâmica, ela tem um formato híbrido, tem muita coisa que é feita na internet. Muitas empresas exigem, por exemplo, indicadores culturais para poder financiar o seu projeto e não é todo mundo que está preparado. Então, eu acho que ter gestores qualificados é um grande desafio. Artistas que acreditem no poder público é um outro desafio. E fazer com que a cultura, principalmente, seja um dos pilares da economia do município. Quando isso acontecer, Paradela, a Hortolândia vai chegar num nível autossustentável ali. O próprio comércio, as próprias empresas já vão fazer a cultura por si só. Agora, para a gente finalizar, secretário, eu queria saber agora do Oba-Oba. Quero saber da agenda. Eu estou a fim de curtir final de semana, semana que vem, e não estou podendo gastar, né, Paradela? O que a gente tem aí? Ó, nós temos um show muito legal que vai acontecer na segunda-feira, que é a Isabela Taviani, uma artista muito legal, ela vai tocar pra gente no Todas Elas. Vamos ter também, junto com a nossa banda jovem, Guilherme Arantes, que vai estar lá no dia 2, Olha! no dia 3, de maio. Nós temos o show do Ed Rock, que é um rapper famoso do grupo Racionais MCs, que vai estar na programação de maio também. Nós vamos ter, na última segunda-feira do mês também, um show de stand-up muito legal. Vamos ter lá o nosso mestre de cerimônias, que é o Zé Neves e o Paixão. Grande Zé Neves, hein? Tá sempre lá com a gente. Mas ele está trazendo também o Marcinho Eiras, que é um cara muito bacana, um humorista, e ele também é músico, ele faz uma programação muito legal. E tudo de graça, como você falou. Sensacional, tá aí uma agenda extensa e agenda de qualidade vindo aqui de Hortolândia. Secretário Regis Bueno, queria agradecer essa participação aqui no Transamérica Notícias, parabéns aí por essa agenda e também pelo poder público. A gente fala na região metropolitana de Campinas como um geral também, de entender, né, essa importância da cultura, porque não é algo supérfluo. Como o senhor mesmo disse, se a gente não tivesse aquelas lives que a gente citou ontem aqui, não tivesse aquele livro do lado, aquele período complicadíssimo da pandemia. Foi a pandemia. A gente estava fechado e não sabia. Eram 15 dias, um mês, 2, 3, 4, ele lá foi embora. Foi embora. 2 anos. A gente já teve problema, sim, de saúde mental. Imagina como seria se a gente não tivesse um aliado como a cultura, né? Perfeito, acho que você resumiu muito bem. A cultura ela é essencial, é um alimento para a alma, é um alimento para o nosso espírito. Então a gente precisa ter a cultura como força aí de sociedade, movimentando todos os nossos setores. Obrigado, Gil Paradela, pelo convite. Muito feliz de te conhecer. E obrigado, Lu, também pelo convite. Parabéns, secretário. Muito obrigado, secretário. Secretário de Cultura aqui de Hortolândia, Regis Bueno, conversando com a gente no Transamérica Notícias, na sua rádio